Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria, energia ó, lá em cima. E eu quero falar com você que se planejou, que fez tudo certinho, que colocou prazo para as coisas, e aí vem um imprevisto e acabou com o seu planejamento e você pensou, cara, para que eu planejei? Que bobagem, tal de planejamento. Se tudo é imprevisto, para que eu vou planejar? Diz aí, não aconteceu com você já? A minha história é sobre isso, né? Eu trabalhei a vida inteira em agência de propaganda, então eu quero contar um pouco sobre como eu aprendi a lidar com isso na minha vida e como eu entendi as vantagens da diversidade. Inclusive, esse é o nome de um livro que eu me baseei bastante para fazer essa aula, então já recomendo que você leia. E você vai ver que ao longo dessas aulas que eu faço aqui no YouTube, eu recomendo bastante a leitura de livros, porque eu acredito que os livros eles contêm toda a chave para o nosso conhecimento. Eu tenho lido bastante desde 2017 e tem sido muito bom para a minha cognição, para a minha memória e para o meu aprendizado. Então, As Vantagens da Diversidade é um livro muito bom. Outro livro muito bom que a gente vai falar hoje passa pelos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Também outro livro muito bom é Inteligência Emocional do Daniel Goleman. E também a gente vai falar sobre o essencialismo e também a gente vai falar sobre os 4 compromissos, que é o livro do Dom Miguel Ruiz, sobre a filosofia tolteca. Se você não me conhece, eu sou o Estênio Moura. Eu tô aqui toda semana falando para você como ser produtivo sem sobrecarga para ter tempo livre e tempo de qualidade para coisas que importam também na sua vida além do trabalho. Então você que é profissional CLT, autônomo, empreendedor, executivo, não importa. Todos nós temos esse desafio de lidar com o tempo, sim ou não? Então, a gente precisa lidar com isso. E principalmente lidar com o contexto que nós temos no nosso mundo, que é um contexto de pressão, de muita velocidade, de muita mudança, globalizado, um mundo que nós chamamos de mundo bunny. Se você não conhece esse termo, eu te explico. O mundo bunny é um mundo que é além do mundo VUCA, né? Que nós marqueteiros adoramos falar coisas diferentes e colocar nomes nas coisas que já existem. Mas basicamente é o seguinte, o mundo bunny é uma sigla em inglês, tá? Então a primeira letra, o B, é um mundo brittle, que é um mundo frágil, né? Um mundo onde as coisas mudam muito rápido. Né? Isso nos cansa às vezes, né? Você fala assim, cara, tudo muda tão rápido, é muito maluco, assim. Eu tava me acostumando com uma coisa e já veio outra. Então as coisas se deterioram muito rápido, vencem muito rápido, né? Acho que isso é importante dizer. Então, se você pensar, por exemplo, nas empresas, né? Empresas que são lançadas e no final do ano já morreram, já acabaram. Cara, o mundo está muito, muito rápido. A segunda letra, o A, é um mundo ansioso, um mundo onde a gente quer as coisas, ó, vamos para ontem, para quando você quer? Ontem. Estamos sempre atrasados, correndo contra o relógio, né? Então é esse mundo ansioso. Esse mundo não linear. O mundo não linear é porque a gente entende que nós vivemos em um mundo exponencial, ou seja, um passo que você dá hoje de 1 metro, ele pode ser um passo de 10 metros. O mundo exponencial, uma coisa que você faz, você caminha há muitos anos, né? Então existem N exemplos, a tecnologia veio para trazer isso muito, a ideia não é trazer com profundidade esse contexto global, mas vivemos em um mundo onde as coisas vão acontecendo em um ritmo que não é linear, é um ritmo exponencial. E o mundo de incompreensível, um mundo, além de incompreensível, indecifrável, e todos os is que você quiser colocar aí, porque é isso, né? Quanto mais a gente tenta entender o mundo das pessoas, mais difícil é. Às vezes dá até um bug na minha cabeça, porque, cara, é tanta informação, é tanta notícia, é tanta mudança, que você fala, meu Deus do céu, como é que pode? E esse contexto, para falar de como lidar com imprevistos e manter a calma, ele passa pela minha vida, eu nunca ter conseguido fazer isso. Eu sou uma pessoa que tende a ser extremamente tempestiva, emocional, impulsiva, muitas vezes fui, especialmente quando eu não tinha ainda uma inteligência emocional desenvolvida, né, antes de estudar, de aplicar, de me desenvolver, de ensinar sobre isso, né, porque a produtividade ela tem muito a ver com emoções, e a gente já fala sobre isso também, prometo, num mundo de muita mudança. Então, minha vida inteira eu trabalhei em agência de propaganda, então não sei se você conhece o contexto de uma agência de propaganda, eu trabalhava na área de negócios e basicamente, para resumir, eu era um gestor de projetos para dentro e uma pessoa de vendas para fora, né? Era um comercial para fora e um grande maestro ali, vamos dizer assim, no bom sentido, não estou me colocando que eu era o grande maestro, João Carlos Martins, não era isso, mas que eu tinha que organizar o rolê todo, né? Esse era o resumo do meu trabalho.
E o que acontece? Você tem que lidar com imprevistos e urgências de todos os lugares, todas as pessoas, todos os lados, o tempo inteiro, num contexto de muita volatilidade, muita competição, onde as pessoas também estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão estressadas. E um dia um amigo meu me falou, ele falou, eu vivia nessa coisa de planejar, replanejar, planejar, replanejar, replanejar, replanejar. Um dia eu estourei, falei, cara, não dá, é muito imprevisto, pelo amor de Deus. E aí ele virou na toda a calma do mundo e falou assim, cara, mas vamos pensar uma coisa. Não dá mais pra gente estressar com o imprevisto aqui, porque é todo dia. Então, na verdade, o imprevisto já é previsto. E quando ele falou isso pra mim, o imprevisto é previsto, cara, abriu uma janela na minha cabeça. Eu falei assim, se o imprevisto é previsto, como que eu posso encontrar o padrão do imprevisto? Porque se ele é previsto, vai ter um padrão. Não um padrão do quê, mas um padrão do quando. Cara, isso faz muita diferença. Porque quando a gente fala de manter a calma, não é só quando o imprevisto chega, mas é sobre como antecipar, não a sensação, mas você saber que você está num contexto de imprevisto. E aqui eu já trago o livro As Vantagens da Diversidade, porque não só nós precisamos aprender a lidar com os imprevistos, mas nós precisamos, primeiro de tudo, entender que sim, vai haver imprevistos. Sim, você será interrompido. Sim, o seu planejamento vai mudar. Muitas vezes eu entro em um treinamento e as pessoas falam, nossa, Stênio, um dos maiores problemas que a gente tem aqui na organização que a gente trabalha é que o planejamento muda muito. E eu viro para as pessoas e falo assim, mas vai continuar mudando. E pensa comigo, deveria mudar mesmo, porque se o mundo está mudando, pensa assim, a gente está falando de Selic aumentando, então se a Selic aumenta, um monte de coisa na economia acontece, os preços aumentam, as pessoas perdem o poder de compra, as pessoas ficam com medo, muda o cenário econômico. Claro que as empresas precisam mudar o planejamento, então eu estava pensando em investir X, agora eu preciso investir Y. Eu não posso manter o mesmo caminho se tem uma obra na frente ou um buraco na frente. Então pensa que isso aqui faz muito parte da nossa direção consciente, né? Dentro da metodologia da tríade das escolhas conscientes. Quando eu olho para a direção consciente, eu penso que eu tenho uma direção. A direção ela me leva a um destino. Esse destino ele está fixo. Ele pode mudar, mas não tanto. O que vai mudar mais é o caminho, a trajetória. Porque se eu estou indo numa direção a uma certa velocidade e eu estou indo bem, de repente aparece um buraco, eu vou seguir reto? Não vou. Eu vou parar, vou desviar, mudar o caminho para seguir na mesma rota, na mesma direção e não no mesmo caminho. Percebe? Então, a primeira coisa é a gente entender que vai haver imprevisto. A segunda coisa é como a gente mantém a calma em relação a isso. A minha tese é que, quando você entende e começa a internalizar que o imprevisto é previsto, você já ganha alguns pontos de calma na hora do imprevisto. Porque você fala, eu já sabia, é quase levantar uma plaquinha, eu já sabia que ia ter imprevisto. Tudo bem, você pode estressar e tal, mas não vai ser uma surpresa. A surpresa nos causa transtorno. Então não vai ser uma surpresa. Então aqui já vai ter um ganho. A segunda coisa é você desenvolver a sua inteligência emocional nesse processo. E desenvolver a inteligência emocional tem dois grandes pontos, eu acho, aqui importantes do ponto de vista interno, tá? E aqui a gente vai falar muito do ponto de vista interno, porque quando a gente olha para a inteligência emocional, a gente vai olhar do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Daniel Goleman traz 4 dimensões, né? O autoconhecimento, a autogestão, a empatia e a gestão de relacionamentos. Então, quando eu olho para o autoconhecimento e para a autogestão, é interno. Quando eu olho para a empatia e gestão de relacionamento, é externo. Vou falar do externo. Empatia é entender as emoções do outro, valorizar e aceitar e reconhecer a existência da emoção do outro que é diferente da nossa. E por isso a gente faz uma gestão de relacionamentos melhor. Só que eu só posso olhar para fora quando eu olho bem para dentro. E é aqui que me interessa quando a gente fala de manter a calma. Manter a calma é o seguinte, quando acontecer algum imprevisto, quando acontecer algum BO no seu dia a dia, o que vai acontecer? Você vai sentir uma emoção, você vai sentir eventualmente uma ansiedade, você vai sentir um estresse, o seu corpo esquentar, tudo isso vai acontecer. Isso é o autoconhecimento, você sentir e entender o que está acontecendo. Estou nervoso, estou irritado, estou puto, estou ansioso, estou desesperado, estou feliz, estou triste, não importa. Você precisa reconhecer e nomear essa emoção. Agora, o que acontece entre o que você sente e o que você faz é o que a gente chama de calma. Porque a calma ela é o espaço.
E aqui entra a autogestão, né? A autogestão é a partir daquilo que eu sinto, eu passo a entender e falar o que eu devo fazer com isso. Racionalizar o processo emocional para que eu não vire um bicho instintivo, onde eu só respondo às minhas emoções. Então eu tô puto, bato na mesa. Não é isso. Eu tô puto, eu tô numa situação, eu não bato na mesa. Eu entendo, pera, eu tô puto, por que eu tô puto, o que tá me deixando puto, qual que é o gatilho, isso é muito rápido. Qual que é o gatilho, qual que é o valor que não está sendo atendido em mim, e a partir desse momento eu escolho fazer uma coisa. Então se eu estou puto e não consigo responder de forma adequada, eu falo, podemos conversar disso já já? Eu saio, me reequilibro e volto. Cara, esse espaço é o espaço da calma. Porque o imprevisto vai te dar uma pancada, e você precisa de um espaço. O espaço onde está o seu poder emocional. E para você fazer isso, você vai precisar separar o que é seu e o que é dos outros. Porque o imprevisto, ele pode vir de dois lugares. E aqui eu entro nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, quando o Stephen Covey traz o conceito do círculo de influência, né? Então, se eu tenho no imprevisto duas partes que são fora, que é o ambiente e os outros que podem me trazer esse imprevisto, eu preciso entender que essas duas coisas me impactam, mas eu não controlo. Porém, os outros eu posso influenciar, o ambiente não. E a partir dessa visão de dois, eu encontro uma terceira visão, que é a visão do eu, que é a autorresponsabilidade, que ela se conecta com o autoconhecimento e a autogestão. Porque nesse espaço da calma entre eu sentir e eu faço, existe uma autorresponsabilidade no meio. Por quê? Porque mesmo que aquilo que está acontecendo eu não concorde, mesmo que aquilo que está acontecendo eu não tenha responsabilidade ou culpa, eu preciso assumir a responsabilidade deste espaço para ter uma resposta, uma ação calma, ponderada, profissional. Parênteses para o profissional. Vamos extrair esse profissional e jogar para uma outra situação. Quando eu falo profissional, eu não estou falando só no trabalho. Eu estou falando você ser profissional em todas as áreas da sua vida. Quando o seu filho faz birra, você precisa agir de forma profissional, como um pai ou uma mãe profissional, que sabe educar o filho, que sabe ter voz de comando, sem surtar, sem gritar. Ah, Estênio, você não grita? Grito, claro que eu grito. Mas toda vez que eu grito, eu paro e penso, caramba, o que aconteceu para eu gritar? Por que eu me destemperei? E aí eu vou tentando aprender para melhorar. É muito interessante, eu estou lendo um livro que chama Como Ser um Bom Pai. E o autor fala muito que, como ser um bom pai, a gente precisava lidar do jeito que a gente lida com os nossos liderados quando a gente é um bom líder. Um bom líder dá feedback particular, um bom líder não grita, um bom líder acolhe, um bom líder desenvolve, um bom líder provoca, um bom líder estimula, instiga, um bom líder é duro quando precisa ser. E quando a gente está com os nossos filhos também. Isso é ser um pai e uma mãe profissional. Então a gente precisa ser profissional em todas as áreas da nossa vida. Isso é tratar com diligência as coisas. Isso é ser excelente com as suas ações, excelente com as suas palavras. 2 compromissos do livro Os 4 Compromissos do Dom Miguel Ruiz. Tá? Então já incluí vários livros aqui, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá tudo certo. E a gente nem começou a falar como se faz as coisas. Então a gente precisa entender ainda muito sobre o imprevisto e a calma. A calma tem a ver com a inteligência emocional. Outro dia eu estava numa mentoria e uma das minhas mentoradas, né, ela falou o seguinte, Estênio, olha, tá difícil com o time, porque eu tenho um temperamento e eu tenho um perfil comportamental meio impaciente, meio explosivo. Só que eu tento manter a minha paciência, porque eu sei que se eu explodir, não vai ser bom para ninguém, nem para mim, nem para o time. Veja, a pessoa reconhece o seu instinto, reconhece a sua personalidade, inclusive a sua tendência comportamental, e conscientemente ela faz uma escolha. Então, todos os dias eu preciso manter a calma. Isso não é perder a autenticidade, isso é ser profissional. O Daniel Goleman traz no livro que 80% dos líderes bem-sucedidos têm um alto coeficiente emocional. E nas vantagens da diversidade também vem muito forte a questão do coeficiente da diversidade, né? Então eu ter um índice ou um coeficiente alto à diversidade significa que eu consigo lidar com a diversidade, e aqui a gente já entra em um pouco das definições sobre o que é lidar com o imprevisto. É a capacidade de não só manter a calma, o controle emocional, mas de se adaptar de forma ágil, sem entrar em pânico, e ter um sistema que me permita fazer isso.
Cara, isso é muito importante, porque a tendência é a gente achar que, como tem muito imprevisto, não vale a pena planejar, não vale a pena organizar, não vale a pena ter uma ordem para as coisas. Só que, quando a gente tem uma ordem, imagina que eu tenho uma caixa com várias pecinhas ordenadas, tá? Uma depois da outra. O imprevisto é como se acontecesse o seguinte, olha, tá vendo a pecinha 3? Ela vai sair do lugar. E vai entrar a pecinha 20, que não está na caixa. Cara, a gente pode pegar a pecinha 20 e colocar direto no lugar da 3 que saiu, ou a gente pode reordenar. A pecinha 20 pode virar a pecinha 10, a pecinha 10 pode virar a 3 e assim por diante. Não saiu a pecinha 3 e entrou uma nova pecinha 20. Como é que eu posso reordenar as coisas para que eu consiga fazer o mesmo volume de trabalho de um jeito melhor e mais rápido? Tem circulado um meme na internet aí, de dois meninos que tem uma fileira de bolinhas, e nessa fileira de bolinhas, um escolhe começar pela frente, a pegar as bolinhas, e o outro escolhe começar pelo fundo. É o mesmo número de bolinhas, meninos iguais, parecidíssimos, né? Iguais não, parecidíssimos, da mesma idade, do mesmo país. E aquele que escolhe pegar as do fundo para depois vir para frente termina antes a atividade. Então a ordem importa. Então ordenar importa para a nossa qualidade e velocidade. E ordenar significa que eu tenho visibilidade das coisas, e ao ter visibilidade das coisas eu consigo manejar as peças. Eu consigo mudar a ordem das coisas. Cara, a gente vive isso muito no dia a dia. Pensa que você fez as compras no supermercado e você trouxe as compras para casa e você precisa colocar as coisas no armário. Quando você vai colocar as coisas no armário, existem já coisas lá dentro. Eventualmente, você não pega só as coisas e coloca no armário, você reordena. O tempo inteiro a gente está reordenando coisas. A gente está reordenando lugares que a gente vai visitar, que a gente ia fazer um caminho, mas resolve fazer outro. A gente reordena a forma que a gente vai comer. A gente reordena as coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia. Muitas vezes de forma inconsciente. O que eu peço é para que você comece a olhar de forma consciente que nós já reordenamos muitas coisas, e no nosso dia a dia a mesma coisa. E com os imprevistos, a mesma coisa. E eu não estou dizendo para você, ignore os imprevistos. Não, aceite os imprevistos. E não é aceitado, tipo, não, imprevisto é ótimo, mudança é ótimo, venha com mudança, entrando nesse lugar tóxico, né? De positividade tóxica, mais do que qualquer outra coisa. Não é isso, é ruim, imprevisto? É ruim. Seria muito bom se tudo fosse planejado? Seria. Mas eu vou tentar aqui ser bem direto e bem prático. Cara, é assim mesmo. Vai ter imprevisto. A gente sabe que vai ter. Não significa que eu goste do imprevisto, mas significa que eu aceito. E quando eu aceito, eu tenho alguma coisa para fazer. Porque se eu me torno parte do problema, eu me torno parte da solução. Se o imprevisto não é meu problema, ele vem de fora e eu não tenho nada de responsabilidade em resolver aquilo, eu nunca vou conseguir dar tração, eu nunca vou conseguir dar uma solução para aquilo. Se eu faço parte daquele problema, daquele imprevisto, eu posso dar alguma solução, eu posso antever soluções se eu entender que o imprevisto é previsto. Como não lidar com imprevistos? Entrar no modo reativo e agir no impulso. Então a gente falou sobre inteligência emocional, então eu acho que aqui é importante a gente reforçar, a inteligência emocional é a base desse negócio. Ficar paralisado diante da mudança e perder tempo reclamando. Cara, reclamar gasta energia. Se você reclamar para alguém que também reclama, você vai ter uma injeção de dopamina e não vai resolver nada. Gasta energia e você não sai do lugar. Não adianta reclamar. Eu tinha um chefe que falava uma coisa, e é verdade, ele falava assim, se você reclamar, você vai ter 2 problemas, ou 2 trabalhos. Você vai ter o trabalho de reclamar e de resolver. Não é melhor só resolver? Eu não estou dizendo que ficar incomodado é ruim, não é. Mas reclamar sem um propósito de mudança é vazio. É vazio. É perder tempo e gastar energia. E aumentar o estresse, não vale a pena. Tentar resolver tudo de uma vez e se sobrecarregar. Galera, calma. O mundo não vai acabar hoje. O mundo não vai acabar sexta. O mundo não vai acabar no final do ano. E se for acabar, a gente não sabe, porque o futuro a gente não controla. Então a gente precisa fazer uma coisa de cada vez, uma depois da outra. Por isso que a gente precisa de um sistema que organize. Por isso que a gente precisa de um backlog inteligente, uma ordem do dia.
porque isso vai te dar controle sobre as suas atividades. Inclusive, se você está se sentindo perdido e perdido no seu trabalho, na sua vida pessoal, tá tudo um caos, eu quero te convidar para uma conversa individual. É a minha sessão de diagnóstico de rotina. Você clica no link aqui embaixo e aí você faz essa avaliação comigo, individual, de forma gratuita, e a gente conversa como você pode melhorar isso num plano prático que eu te dou nessa conversa. Beleza? Se você tiver interesse, clica aqui no botão embaixo, 45 minutos a gente conversa na hora e no dia que ficar bom para você, tá bom? A gente combina. Muito bem. Quarto, um erro é não ter margem de tempo para absorver imprevistos. Aqui é muito legal, porque assim, imprevisto é previsto. Essa é a lógica, tá bom? Então, quando esse meu amigo falou lá na agência que eu trabalhava que imprevisto era previsto, o que eu resolvi fazer? Eu comecei a observar quando que o imprevisto chegava. Ele chegava todos os dias? Até chegava, mas onde era o volume? Quinta e sexta à tarde. Quinta e sexta as pessoas acordavam de um sono profundo e falavam: eu preciso tudo para sexta, preciso tudo para hoje, preciso tudo para segunda, quero botar uma campanha no ar sábado. Cara, e aquilo me estressava num nível. Eu perdia o controle da minha própria existência. Era um negócio bizarro. E aí eu comecei a entender o seguinte, e se? E é muito legal, até um amigo meu lá da Crescimento, o Dan Porto, ele fala, né? E se? Vamos trabalhar com os e se? Eu pensei assim, e se eu conseguisse programar a minha agenda para quinta e sexta-feira, no período da tarde, esperar os imprevistos e criar um bloco de tempo na quinta e sexta? Eu tive uma visão. Por que era uma visão no primeiro momento? Porque eu achava impossível, porque eu trabalhava horrores, saía muito de carro, né? Fazia muita viagem de carro ali para cliente e tal. Mas, cara, não vai dar. Até eu tentar e conseguir. Então eu comecei a olhar para frente, planejar os meus tempos e falar, vou colocar aqui. Começou a dar certo. Eu comecei a ficar na agência, não esperando o imprevisto, mas assim, se chegasse eu estava no lugar certo na hora certa, porque eu estava ali no lugar onde eu podia resolver o imprevisto, com a equipe, com as minhas coisas, no meu ambiente. Porque antes o imprevisto chegava, eu estava no cliente apresentando um negócio, tu imagina. E aí, vários dias eu conseguia estar na agência quinta e sexta tarde, outros não. Mas existia um plano, existia uma previsão. E essa previsão aumentava a minha certeza sobre a minha capacidade de lidar com qualquer imprevisto que pudesse chegar. Eu não sabia qual ia ser o imprevisto, mas eu sabia que poderia chegar um imprevisto. Beleza? E a gente já falou sobre essa autorresponsabilidade, que é um erro culpar os outros e não buscar a solução prática. Lembra de uma coisa, se você não é parte do problema, então nunca será parte da solução. Beleza? Essa é a lógica. Se você não é parte do problema, nunca será parte da solução. Então as coisas nunca vão se solucionar se você não assumir a responsabilidade. Beleza? Muito bem. Dito isso, a gente vai começar com o como você faz isso. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que uma vez que você faça esse novo gerenciamento do seu estresse, eu acho que a gente pode chamar assim, você vai reduzir o seu estresse naturalmente, porque cara, tudo isso aqui, na real, ele traz um benefício. Controle. E fala a verdade, a gente curte um controle, né? Diz aí. A gente vai controlar melhor as coisas, a gente vai controlar melhor as nossas emoções. Controlar não no sentido de dominar e não sofrer mais, não é isso, mas você passa a ter mais segurança e confiança para lidar com o imprevisto, você aumenta a sua produtividade, porque você começa a lidar melhor com essas pecinhas que vêm e vão, você começa a melhorar a sua capacidade de tomar decisão, porque agora você tem visibilidade de tudo. Vocês sabiam que 2/3 da nossa mente é formado pela nossa visão? Então imagina que você tem um backlog inteligente, com todos os seus projetos, tarefas e prazos ali, e quando chega o imprevisto você tem tudo na sua visão, organizado, claro, clean, limpo. E aí você começa a tomar as decisões muito mais rápido, porque você tem as pecinhas ali. Se está tudo na sua mente, fica uma grande massa cinzenta, você começa a se confundir. Então o grande benefício é o controle da decisão, o controle da ação. E uma das coisas que acontece quando eu começo a falar sobre isso é que vem de fato algumas crenças limitantes mesmo, são paradigmas de que não é possível fazer isso no contexto que você está, de que não é possível fazer isso com a personalidade que você tem.
mas eu te digo que é possível. E a gente vai fazer um exercício que eu fiz na aula passada, eu acho que ele é útil. Porque existem dois jeitos da gente lidar com a produtividade. Existe um jeito técnico. Vamos lidar só com a organização das tarefas, compromissos. Vamos lidar só com como responder um e-mail, como escrever uma pauta, como fazer uma reunião produtiva. Tudo isso é bom, não é ruim. Mas isso já tem bastante. Eu acho que existe um outro elemento, que é um elemento emocional, comportamental e interno, que pouca gente fala. E eu acredito muito que a produtividade está muito nesse lugar, né? Da gente observar os nossos comportamentos e emoções, sem julgamento e experimentar novas coisas. E por isso que eu trago aqui algumas dificuldades ou possíveis desafios que podem vir a surgir e como que a gente pode fazer o exercício junto. Aqui tem um pouco, a partir de agora tem um pouco de cara de aula. Se é a sua primeira vez aqui, você vai entender que agora a gente vai fazer umas coisas aqui juntos. Claro, a gente não está ao vivo, então eu não vou conseguir te perguntar e você responder, mas acompanha o raciocínio. Todas as vezes que a gente fala de uma dificuldade, um desafio que a gente tem a ver com algo interno que a gente acredita. E aqui eu listei algumas possíveis crenças, paradigmas sobre coisas que podem nos impedir a não lidar bem com imprevistos. Então, quando a gente fala do comportamento aqui, é se afastar de um aprendizado de lidar com o imprevisto e se afastar da calma, entrar num modo ansioso, entrar num modo reativo, tá? Então a gente sempre vai passar por algumas etapas. Quais são essas etapas para cada dificuldade? A gente vai falar do comportamento, a gente vai falar do resultado desse comportamento, que reforça essa ansiedade, que reforça essa crença, do efeito colateral negativo e de possíveis ganhos que você possa ter com isso, tá? Então acompanhe o primeiro e você vai entender nos outros. Quando a gente, de repente, vai aprender a lidar e, de repente, você está aqui nessa aula e fala assim, cara, eu quero aprender a lidar com o imprevisto, eu quero manter a calma, mas eu sou muito ansioso, Stênio. Você não me conhece, cara, eu quero tudo para ontem, a minha vida é muito doida e minha vida acontece assim, não vai dar. Você percebe que você está colocando uma identidade em você, que ela é verdadeira só para você? Porque se você ainda não consegue alguma coisa, se você não consegue fazer alguma coisa, é porque você ainda não aprendeu. Pô, vou incluir um outro livro aqui nessa aula. O livro é o Mindset. O Mindset fala sobre a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. A mentalidade fixa é, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Síndrome de Gabriela. Ou seja, eu não sou capaz de aprender nada, as mudanças me assustam. E existe a mentalidade de crescimento, que é, peraí, as mudanças me dão a oportunidade de saber coisas que eu não sei para eu poder aprender. E uma vez que eu aprendo, eu sei. Uma vez que eu sei, eu consigo fazer. Uma vez que eu consigo fazer, eu consigo ter resultado diferente daquilo que eu tinha antes. O que isso quer dizer? Que o comportamento, e qualquer comportamento, ele é resultado de uma capacidade. Capacidades são todas 100% passíveis de aprendizado. Você pode aprender qualquer capacidade. Então é neste contexto que a gente vai fazer o exercício, tá bom? Eu sou muito ansioso, eu não consigo lidar com mudança. Aí o que acontece? Chega um imprevisto. Você é reativo, fica paralisado e responde o que vem à cabeça. De primeira, bum. Qual que é o resultado? O resultado ele é negativo. Ele é um resultado de más escolhas e decisões. Só que esse resultado, ele reforça. Porque você fala assim, olha, puta, realmente eu sou ansioso. Tá vendo? Por isso. Qual que é o efeito colateral negativo? Ah, você recebe feedback negativo, por exemplo, de quem quer que seja, com o seu comportamento. Você sabia que você tem um ganho com isso? Essa é a parte mais interessante quando a gente vai remontar as crenças. Pô, olha que louco. Você é reativo, ou você se paralisa, você responde o que vem na sua cabeça ou não responde, né? Aí você faz más escolhas e decisões, que já é um pouco do efeito colateral negativo, que também é você receber feedback negativo. Qual que é o ganho disso? Para você, você não sai da sua zona de conforto. Cara, isso é muito sério. Não gasta energia. Fica gostosinho. Meu, olha que louco. Eu ia mandar um mano. Mas, mano, é isso. É isso. A gente, eu tô falando a gente porque eu tô generalizando mesmo, não quer ter trabalho para as coisas.
A gente quer o caminho curto para as coisas, a gente não quer se esforçar para aprender alguma coisa nova, porque é difícil mesmo. Eu não vou vir aqui falar para você que, não, tudo isso aqui é muito fácil, é só você aplicar e fim. Não é. Não é real. É difícil, não é fácil. Então você precisa entender que uma vez que você tome consciência que você precisa mudar, você precisa aprender uma técnica, desenvolver por um tempo essa técnica até ficar bom ou boa nisso. Caso contrário, não vai dar. Só que esse caminho entre o aprendizado, entre a zona de conforto e o aprendizado, existe uma zona de medo, que é uma zona da incerteza, é uma zona onde a gente não sabe o que pode acontecer. Porque a gente é novo, então eu nunca dirigi, eu vou dirigir, eu morro de medo que coisas aconteçam. Eu estou numa zona de medo. Se eu não transpassar essa zona de medo, e ela só é transpassada com a consistência da ação, porque aquilo lá vai se tornando hábito, vai melhorando naquilo que você faz, eu vou ficar sempre voltando para uma zona confortável onde eu sei fazer tudo, onde eu não me exponho. E aqui vem uma coisa importante. Olha que interessante. Talvez a minha não mudança tenha a ver com medo de me expor. Eu não estou inferindo nada para ninguém, tá? Eu estou dando uma possibilidade. Se eu tenho medo da exposição, se eu tenho medo de ser julgado, eu não vou testar nada novo, porque se eu testar alguma coisa nova, eu vou começar fazendo mal. Se eu vou começar fazendo mal, as pessoas podem me criticar. E eu não quero ser julgado, porque minha autoconfiança é baixa. E aí eu não faço nada novo. Você quer ver onde é muito claro isso? Durante muito tempo eu tive muita vergonha de falar inglês. E a vergonha ela vinha do medo do julgamento, do que as pessoas iam dizer do meu inglês que era ruim. Aí eu fui estudar inglês. Eu fui estudar inglês fora do país. Passei 6 meses fora. E lá eu tinha vergonha, porque eu falei, meu, o que as pessoas vão achar? Até eu entender que ninguém estava achando nada de mim, na real, era coisa da minha cabeça que as pessoas iam me julgar, eu estava me limitando a um aprendizado. Eu nem tinha planejado falar isso nessa aula, mas olha que interessante, porque veio. E se veio era para vir. O medo do julgamento nos impede de aprender coisas novas, porque tudo que qualquer pessoa comece a fazer, ela faz mal. A nossa primeira vez em tudo, tecnicamente, é ruim. A primeira vez que você foi dirigir, você dirigiu mal. A primeira vez que você foi escrever, você escreveu mal. A primeira vez que eu fui gravar um vídeo, eu gravei mal. A primeira vez que eu fui dar um treinamento, eu dei um treinamento ruim. Naquele momento não era ruim, mas quando eu olho para trás, comparado com hoje, era muito ruim. Eu estava numa zona de incerteza. Será que as pessoas vão gostar? Essa é a pergunta. Então, galera, as nossas dificuldades para não lidar com os imprevistos e manter a calma passa por essas coisas. Então, se eu reagir rápido, tudo vai desmoronar. Então, eu vou acreditando nessas coisas e vou me limitando e me fechando ao aprendizado. Como que você lida com isso? Primeiro, aceite que imprevistos sempre vão acontecer. Segundo, criem as margens de tempo no seu planejamento para absorver mudança. Então, eu falei sobre os blocos de tempo. Crie blocos de tempo. Blocos de tempo baseado em padrões. Blocos de tempo, deixa eu diminuir um pouco aqui. Blocos de tempo baseado em padrões do seu dia. Observe os padrões. Pratique a respiração e o controle emocional antes de tomar decisões impulsivas. Inteligência emocional. Leia Daniel Goleman. Leia. E também assista ao filme Divertidamente. 1 e 2. Assista com seus filhos, mas assista com o viés de, caramba, o que está acontecendo internamente? Minhas emoções, elas estão todas brigando ali. Como é que eu posso me autogerenciar? E é esse espaço, você só precisa entender quais são as emoções que você tem, o que você está sentindo e o que motivou. E a partir do momento que você entende isso, você escolhe uma nova operação. E ao escolher, você precisa abrir um espaço. Esse espaço vem através de meditação, de treino de foco, respiração e assim por diante. Use o método da triagem. Cara, uma pausa para falar disso.
Você já foi no hospital no pronto-socorro, né? Outro dia eu fui pro hospital, eu fui e recentemente também levei meu filho que estava com problema. E antes de passar pelo médico, eles passam por uma triagem. O que é a triagem? É um filtro para saber o que você tem. Então a gente pode, de repente, dentro dos imprevistos, criar um modo de triagem para entender o que a gente faz com aquilo. O modo de triagem é o modo de atenção plena e falar, opa, o que eu faço com isso? Vou mostrar para vocês aqui a possibilidade. Chegou o imprevisto. Você se pergunta, isso é urgente ou parece urgente? Urgente é assim, eu preciso resolver agora, senão vai dar ruim. Parece urgente alguém falou que é urgente, está gritando, mas se não resolver agora não tem um impacto tão grande. Então, tem o discernimento. Segunda pergunta de triagem, preciso resolver agora ou posso reagendar? Prazo. É uma pergunta. Terceiro, eu sou a única pessoa que pode resolver? Cara, eu acho isso aqui bem útil do ponto de vista de take away dessa aula, assim. Se você, em toda situação de imprevisto que chegar, você fizer essa pergunta, já vai ficar mais fácil você reorganizar. E por último, reavalie a situação com um olhar estratégico antes de agir. Pilar 3 da tríade das escolhas conscientes, produtividade estratégica. Sobre o que se trata isso, galera? O que é o imprevisto? Como eu vou lidar com o imprevisto? E quando eu vou lidar com o imprevisto? Para tudo isso, você vai precisar ter o backlog inteligente. Se você quiser saber como montar, clica no link abaixo que a gente marca a nossa sessão de diagnóstico de rotina e eu te explico como você monta esse plano individualmente, tá bom? Para o seu contexto, para a sua rotina. Então, assim, recapitulando, aceite que os imprevistos sempre vão acontecer. Lembra? Imprevisto é previsto. Mantra na sua cabeça, tá bom? Imprevisto é previsto. Blocos de tempo a partir dos padrões do seu dia. Desenvolva a inteligência emocional, especialmente o autoconhecimento, que é uma transversal, e a autogestão. O que eu faço a partir das minhas emoções. Até porque, galera, 90% das coisas que acontecem são as coisas que eu faço. 10% é de fato o fato acontece. Então, com 10% da situação a gente estoura, mas na verdade é só 10% da situação. O resto é coisa da nossa cabeça. O método de triagem, use isso é urgente, ou só parece, preciso resolver agora, e eu sou a única pessoa que pode resolver? E tenha um backlog inteligente, galera. Backlog inteligente. Eu vou sempre insistir nisso porque ele é a base da parada. Ele é o coração do método Ordem no Caos e é o pilar 3, a produtividade estratégica da tríade das escolhas conscientes. Sei que foi bastante coisa nessa aula, eu espero que você tenha gostado. O seu próximo passo é parar sempre por 30 segundos quando chegar um imprevisto. Ó, é isso aqui. Sempre que, então, tá bom? Essa é a lógica. Cria esse ritual para você. Sempre que surgir um imprevisto, então eu vou fechar os meus olhos e respirar por 30 segundos. Ó, 30 segundos não vai fazer a menor diferença para as pessoas que estão pilhando você e vai fazer toda a diferença para você. Eu respirei aqui 5 segundos e já estou me sentindo mais calmo, é bizarro. A respiração traz um poder absurdo. A segunda coisa, anote o que aconteceu e reflita como você pode ter um comportamento melhor da próxima vez. Sempre retrospectiva. Isso aqui a gente aprende na mentalidade ágil, né? Sempre um olhar de retrospectiva. Passou alguma situação, eu olho para trás e falo o que eu deveria continuar fazendo, o que eu deveria parar de fazer, o que eu deveria começar a fazer. Né? Os 3 Cs. Começar, continuar e cessar. Então eu olho aqui e falo, da situação que aconteceu, o que eu deveria continuar fazendo que foi bom? O que eu deveria cessar, parar de fazer que deu ruim? E o que eu deveria começar a fazer, que eu resolvi agora começar a fazer porque eu aprendi nessa situação? Sempre um olhar de retrospectiva. Isso é mentalidade ágil. Isso está dentro do manifesto ágil, inclusive. E se você quiser saber mais, me segue aqui. E mais que isso, né? Clica no link da descrição. Ó, você tem uma reunião comigo de graça para a gente conversar sobre a sua rotina. De graça. 45 minutos. Hoje a minha sessão, 1h15 da minha sessão, custa R$1.000. Eu tô te dando, abrindo algumas vagas
de 45 minutos para a gente olhar para o seu contexto e trabalhar na sua rotina. Se você tiver interesse, clica no link embaixo e até a semana que vem na nossa próxima aula. Fica com Deus e tchau!